Em minha defesa, eu fui sequestrada por Hera. Oi, semideuses e semideusas, eu sou a Maíra Luiz e depois de mais de 10 meses bem-vindos ao Monte Olimpo mais uma vez. E aí vocês devem estar se perguntando, qual é o motivo da Maíra ter vindo aqui? O que pode ter motivado ela? Foi a série de Percy Jackson? Não, mas se eu estiver motivada, vem conteúdo sobre a série por aí. O que me trouxe aqui realmente foi O Sol e a Estrela, escrito por Mark Oshiro e Rick Riordan. No Hermes News, que a gente gravou um tempo atrás, eu anunciei que ia ter esse livro. Tempos não, né? Anos. Há anos eu falei sobre esse livro e eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu estava criando muita expectativa. Eu criei bastante expectativa, até porque é uma história de Solângelo e eu gosto muito desse casal. E a gente até fez vídeo pro canal, olha, deixa aqui. Clica lá se você quiser ver nosso vídeo de Solângelo. E agora vamos falar sobre O Sol e a Estrela. Primeiro sem spoilers e depois eu falo com spoilers. Vamos começar com a sinopse do livro. A sinopse do livro, e não é spoiler isso, gente, é que o Nico e o Will vão ter que ter uma missão no Tártaro pra resgatar o Bob, depois do que aconteceu em Casa de Hades, que o Bob acaba ficando pra trás no Tártaro. Então, basicamente, o que acontece nesse livro é eles indo pro Tártaro pra salvar o Bob. Eu sei que a gente, tipo, nós semideuses, temos muitas coisas que os Potterheads têm que a gente quer, mas tinha uma coisa que a gente não queria, que era a nossa criança amaldiçoada. Mas infelizmente, aqui está a nossa criança amaldiçoada, galera. Por quê? Porque esse livro é basicamente uma fanfic de Percy Jackson. E não é nenhuma fanfic boa. Eu já li fanfic de Percy Jackson e eu não achei que isso enquadra nem fanfic boa, por muitos motivos. Eu vou me aprofundar mais nisso na parte sem spoilers. A primeira coisa que eu não gostei foram os erros de continuidade. Tem erros de continuidade tanto cronológicos quanto de história mesmo, que é coisas assim que canonicamente aconteceram, que o Rick Riordan colocou, e eles simplesmente colocaram como se não tivesse acontecido. Além disso, desses erros de continuidade, outra coisa que se enquadra assim nessa categoria é que muitas vezes acontecem coisas que não fazem sentido, assim, e tipo, fisicamente, geograficamente. Então, tipo assim, eu vou me aprofundar mais nisso na parte com spoilers, mas, por exemplo, eles estão descendo o rio pra entrar num lugar. E aí, pra eles saírem do lugar, eles continuam descendo o rio. Isso não faz muito sentido, entendeu? Porque eles teriam que subir o rio de volta pra voltar. Então é basicamente esses erros de lógica. E tem um erro até que eu não sei se foi de tradução, que é sobre uma confusão com os rios do mundo inferior, que acabou me causando bastante confusão. E eu imagino que tenha causado em outras pessoas também. Outro ponto que me irritou muito mais que esse foram os personagens. A primeira coisa é que tem excessivamente personagens que a gente já conhece. Mesmo quando o Rick Riordan, por exemplo, expandiu o universo de Percy Jackson, ele adicionou novos personagens, como os 7 semideuses, a Reina, todo mundo do acampamento Júpiter. Então eu acho assim que quando você vai escrever uma coisa assim, você tem que expandir, não ser mais do mesmo. Então, tipo assim, aparecem muitos personagens que a gente já viu e no começo você fica, caramba, legal, mas acaba que você acaba só tendo esses personagens. E os poucos personagens novos que aparecem, eles são muito rasos, apresentados muito brevemente, e eles não têm nada muito interessante a ponto de você se apegar a eles. Então, isso pesou pra mim. Fora que os personagens que a gente já conhece, que aparecem, na minha opinião, eles estavam muito descaracterizados. Então, você olhava pra esses personagens, eles faziam coisas, falavam coisas que você olhava e falava assim... não, eu não acho que esse personagem faria isso de acordo com o que a gente já conhece. E tipo assim, eu sei que o Will, por exemplo, é um personagem que a gente não conhece tanto, então a gente não pode exatamente apontar o dedo e falar, ele não faria isso. Mas o Percy Jackson faz uma breve participação, e nessa pequena participação dele ele faz algo que eu acho que é completamente contra o personagem que a gente conheceu. Eu vou me aprofundar mais nisso, mas isso me deixou muito irritada, porque pra mim é algo que o Percy não faria de jeito nenhum e contradiz com a essência do personagem. A forma que os deuses foram retratados
eu senti também que não combina muito com eles, falando especificamente dos deuses. Porque eles eram bondosos, sabe? Tipo assim, porque a gente sempre teve na escrita do Rick Riordan que os deuses eles faziam alguns atos bons, alguns atos ruins, mas eles sempre deixavam claro nas atitudes deles que eles se sentiam superiores, porque, tipo, até por poder, por serem imortais, eles têm essa superioridade. É uma coisa que a gente vê muito em Provações de Apolo, por exemplo. E aqui os deuses são mais retratados como amigos dos semideuses, como pais dos semideuses, e isso acabou me incomodando também, porque é contra também o que a gente já viu. Agora, quanto ao enredo, falando do enredo, que foi outro ponto que me incomodou, primeiramente que o livro é muito parado. Tanto que na sinopse fala que o livro é sobre a missão deles no Tártaro e eles só chegam no Tártaro depois da metade do livro. Então, literalmente, gente, eu já tinha passado da metade do livro, eu olhei a quantidade de páginas de quando eles chegaram no Tártaro e foi mais de 50% do livro. E além disso, o livro ele não tem muita ação. Então, tipo assim, não tem muita batalha, não tem muita coisa. E então você fica esperando chegar a parte da batalha e não chega, e isso acaba sendo um pouco maçante. Não tem um ritmo assim. E até porque a vilã, que eu não vou falar quem é porque é spoiler, prometem muito sobre ela, prometem que vai ser uma vilã pior do que a Gaia, e no final isso não é entregue pra gente. A batalha com ela, eu acho que o final chega a ser um pouquinho ridículo. E além disso, existem momentos de alívio cômico, que é algo que é muito presente na escrita do Rick Riordan, mas eu sinto que eles não foram bem posicionados. Então, às vezes, eles são posicionados ou numa cena que não precisava existir, que é uma cena que não agrega em nada, ou eles são posicionados no meio de uma cena séria que atrapalha com a construção dos personagens. Então, eu não gostei dos alívios cômicos. E também você dá uma risadinha ou outra, mas você fica meio estranhando, assim. Além disso, acontecem algumas coisas um pouco bizarras, assim, que passou... Claro, Percy Jackson tem muita coisa bizarra que acontece, mas eu achei que algumas coisinhas bizarras que aconteceram saíram um pouco do limite pra mim, pelo menos. Eu não sei se vocês vão se incomodar com isso, mas me incomodou essa questão também. E outra coisa que me incomodou é que o final do livro, como eu falei, eles arrastam muito pra eles chegarem no Tártaro. Tem várias cenas desnecessárias enquanto eles estão no Tártaro. E aí o final, ele é meio corrido, meio apressado, assim. E o finalzinho, depois que acaba a missão, também volta a ser arrastado. Então eu acho que poderiam ter focado mais em desenvolver essa parte do final, da batalha, que a gente espera o livro inteiro. E por último, o último ponto que eu elenquei pra ser o motivo de eu não ter gostado do livro é sobre o casal principal. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de Solângelo. É o meu segundo casal favorito depois de Porcabete. Inclusive eu acho que eu coloquei isso no meu ranking de casais. Eu não lembro direito, faz muito tempo que eu fiz. Mas ao ler esse livro eu senti que... Porque são apresentados conflitos entre os personagens, porque o livro é essencialmente sobre esse romance, então acaba tendo que criar um conflito entre eles dois. Mas eu sinto que esse conflito que foi apresentado, ele é um motivo para o casal não daria certo na vida real. Tipo, se não fosse ficção, eu não acho que o casal daria certo, dadas as diferenças que são apresentadas. Inclusive o Will teve alguns comportamentos que me incomodaram durante o livro, e eu não acho assim que eu, na posição de Nico, seria capaz de perdoar. E eu acho assim que mostrou que eles são muito diferentes. É claro que eles têm um amadurecimento ao longo do livro, mas eu sinto que ainda faltou alguma coisa pra eles ficarem 100%, entendeu? Então acho que é isso, basicamente a versão sem spoilers. Se vocês quiserem ler, então podem ir lá ler, e se você leu, deixa a opinião aqui. Mas agora eu vou falar com spoilers, pra quem não tá interessado em ler ou pra quem não liga pra spoilers. Então agora eu vou falar na lata tudo que me incomodou. Falando sobre erros de continuidade, o primeiro erro de continuidade que pra mim é escancarado, é óbvio, é que é colocado como se Hypnos tivesse colocado Manhattan pra dormir e não Morfeu, sendo que é bem claro em O Último Olimpiano que é Morfeu que coloca Manhattan pra dormir. E é um detalhezinho que não é muito importante, mas mesmo assim, tipo, é algo que é fácil de perceber, é fácil de notar. Então isso me incomodou.
Outra coisa que foi um erro de cronologia, porque tem um dado momento que eles estão querendo uma carona pra entrar no Tártaro, e aí a mulher pede pra eles contarem histórias, e eles estão contando histórias do relacionamento deles, que eu acho que foi uma forma deles colocarem um pouco mais de Solângelo na história. Só que quando eles vão falar do primeiro beijo, eles falam que o primeiro beijo deles foi depois da batalha com Nero. Só que eles já estavam meio que namorando, estavam namorando no primeiro Provações de Apolo. Então eles começaram a namorar antes de dar o primeiro beijo. Eu fiquei meio que na dúvida, me deixou meio confusa. E não é algo cultural isso nos Estados Unidos, Só né? assim, é possível, mas assim, é meio estranho, né? Tipo assim... Porque a Beth só começou a namorar depois do... Como é que você namorou antes de beijar na boca, gente? Pelo amor de Deus. E tipo assim, pode ser algo cultural, pode ser algo que realmente aconteceu, mas gera um estranhamento, porque tudo bem que são 5 livros, mas o espaço de tempo não é tão grande, mas mesmo assim, eles começarem a namorar antes de dar o beijo, e talvez eles tenham até dado o selinho, o beijo lá no primeiro, eu não lembro, eu realmente não lembro. Só lembro deles se provocando assim. Mas eles já estavam muito namoradinhos lá. Então eu achei meio estranho esperar até o final da Batalha de Nero pra acontecer alguma coisa, né? Então eu achei meio zoadinho esse erro. Outra coisa que foi a confusão dos dias que eu falei é que quando eles estão saindo do abrigo de Nyx é a vilã, é a deusa da noite, ela até aparece em Casa de Hades. Quando eles estão saindo da casa de Nyx, eles dão de cara com o abismo do caos atrás deles. E aí fala que tem o Flegetonte e o Cócito, que são os rios do mundo inferior. Eles estão se encontrando e caindo no abismo. E aí depois eles simplesmente ignoram que o Nico fala assim, eu tinha certeza que era o Cócito. Ele reconheceu o Cócito. Mas depois eles começam a falar como se o Cócito fosse o Aqueronte. E desde então fala o Aqueronte e o Will até fala assim, a gente tava descendo o Aqueronte ou era o Cócito, não lembro. E me gerou essa confusão e eu não sei se era necessário esse tipo de coisa, assim. Tanto que quando ele falou era o Cócito, eu falei assim, então não deve ser erro da tradução. Mas por que fez isso? Não, só serviu pra me confundir. E além disso, a questão que eu falei de questão lógica, porque eles vão descer o rio, só que o rio tava caindo dentro do caos, então eles caíram no abismo do caos, eu não entendi isso. E também eles desceram o Aqueronte pra entrar no mundo, pra entrar no Tártaro. E aí eles continuam no Aqueronte pra voltar pro mundo inferior. Isso não fez muito sentido pra mim também, me deixou confusa. E são detalhes, né, mas que me prejudicaram durante a minha leitura. Agora, sobre os personagens, eu vou falar sobre a questão do Percy, que me irritou muito. Gente, todo mundo que leu sabe que o defeito fatal do Percy é a lealdade. Então ele é muito leal. Tanto que em Mar de Monstros ele vai atrás do Grover, em Ladrão de Raios ele vai atrás da mãe dele, em Maldição de Titã ele vai atrás da Annabeth, em Casa de Hades ele literalmente vai pro Tártaro com a Annabeth pra não deixar ela sozinha. Então esse é o Percy que a gente conhece. Só que nesse caso, eles ligam em mensagem de Iris pro Percy e pra Annabeth, falando assim, a gente vai pro Tártaro. E aí o Percy fala, beleza, boa sorte no Tártaro. E, tipo assim, eles relutam um pouco, mas eu acho que o Percy seria muita pessoa que iria atrás, falaria, não, eu vou. Então, se quer mencionar o Percy e a Annabeth, menciona de jeito que eles não poderiam, que seria uma impossibilidade deles irem, não como se eles só preferissem ficar ali do que ir pro Tártaro ajudar na missão. Além disso, é pintado como se Percabeth não se importasse com o Bob, porque tem uma parte que o Nico fala assim, o Bob não pediu ajuda pra eles porque eles não iriam ajudar o Bob. E, gente, esse não é o Percy Jackson. O Percy Jackson iria atrás do Bob e ele faria tudo que é possível pra ir atrás do Bob. Pelo menos é assim que eu vejo o Percy Jackson de tudo que eu li. E além disso, a Annabeth, tipo, ela não tá tão descaracterizada, só que ela fica fazendo umas piadinhas que não combinam muito com a personalidade dela que a gente conhece. Isso me incomodou um pouquinho também, mas acho que é mais chaticezinha minha como Percyclopédia. Além disso, o que eu falei sobre os deuses é, tipo assim, muito explícito. Porque primeiro que o Dioniso vira o psicólogo no Nico.
Então, tipo assim, ele ajuda o Nico com os sonhos dele e tal. E além disso, quando o Nico volta, ele fica super feliz, fica super empolgado, assim, que não tá condizente com a personalidade do Sr. D que a gente tá acostumado a ver, que é ele um pouco mais afastado, ele um pouco mais desinteressado. Então ele demonstra um interesse que não me parece digno fiel ao Sr. D, e ele acerta o nome do Nico também. Ele não erra o nome de ninguém no livro, gente. Gente, é tipo muito contraditório alguém que nem decora o nome dos campistas, que não tá nem aí, que tá ali cumprindo penitência, virar psicólogo de alguém. E, gente, é psicólogo mesmo, eu juro pra vocês, assim, eles até combinam. Porque o Nico passa por uma jornada espiritual, que ele descobre que ele tem que aprender a viver com o passado dele e aprender a viver e não tentar esconder, ou sei lá. E aí depois ele fala, eu vou conversar com você sobre isso, Dionísio. E Dionísio, isso, vem conversar. É psicólogo, gente. Aí outra coisa que acontece é Hades, porque Hades, ele que criou a missão, enviou a profecia pro Nico. E aí ele, no final, porque o Nico sobreviveu ao Tártaro, ele pega e manda uma visão com a Bianca e a Maria de Ângelo pra o Nico se sentir bem, porque... Gente, isso não é do feitio de Hades. E tipo assim, Hades é o deus mais tranquilo, mas ainda assim ele não faria isso. E aí chega a Perséfone também, porque uma das missões deles é roubar uma fruta do jardim de Perséfone. E aí a Perséfone, de bom grado, deixa eles levarem a romã do jardim de Perséfone, só porque ela conversou com o Will e aí ela percebeu que ela tinha sido muito dura com o Nico, porque ela tava com ciúme, que o Nico era filho de outra mulher. E aí, por causa disso, agora ela queria que o Nico fosse feliz e aí ia deixar ele levar a romã. Gente, Deus não faz isso. Deus grego, a gente já tem 10 livros, 15 livros pra provar que nenhum deus, nem grego, nem egípcio, nem... nórdico faz isso, gente. No novo livro, O Cálice dos Deuses, que o Percy tem que fazer missões pra conseguir uma carta de recomendação. Então, gente, tipo, os deuses não são assim. Então, eles estavam muito bonzinhos, todo mundo muito good vibes, assim. E não é todo mundo good vibes, sabe? E eu acho, assim, muito contraditório também, porque, assim, se fosse pra alguém aconselhar o Nico no acampamento, a gente tem esse personagem, sim, que é o Kiron. E aí, tipo assim, não precisava fazer o senhor desse assim pra, tipo... Pra desenrolar eu preciso a história de alguém aqui pra aconselhar o Nico. O senhor D, eu acho que o senhor D seria a última pessoa no acampamento, acho que até a Clarice, ou qualquer líder de chalé conseguiria fazer isso, encaixaria melhor nisso, né? E no livro é justificado porque fala que o Sr. D entende de loucura, de sonhos e tal, mas ainda assim eu não acho que ele teria tanta boa vontade. Eu não acho. E aí outra coisa, a Marina mencionou o Kiron. Gente, o Kiron autoriza uma missão pra o Will e o Nico irem pro Tártaro. Atrás de um titã. Atrás de um titã. Gente, vocês entendem o absurdo que é isso? O Sr. Kiron não queria deixar o Percy e a Annabeth irem atrás do Velocino de Ouro, porque era perigoso. Se o Mar de Monstros é perigoso, quem dirá o Tártaro? Ele nunca deixaria, gente. Ele nunca deixaria. Então eu acho que uma solução muito melhor teria sido, tipo, falar assim, podemos ir pro Tártaro? E o Kiron, de jeito nenhum. E aí eles fogem. Faria muito mais sentido. E tanto que eu não sei nem se o Nico deixaria o Will ir com ele, né, também. Mas isso não entra tanto assim, porque é sobre evolução, namoro e tal. Então o Will precisaria ir. Mas eu acho que o Nico relutaria mais do que ele relutou para deixar o Will ir com ele. Agora, falando sobre o enredo, uma coisa que me incomodou foi que tem muitas cenas que elas não agregam a história e parece que era só uma cena que o autor queria colocar. E aí ele não conseguiu exatamente a forma correta de colocar, mas ele deixou lá porque ele queria que essa cena estivesse lá. Fora que eles passam a maior parte do tempo procurando a cabana do Damazen, que eu nem lembrava quem era. Eu lembrava de nome, mas não lembrava quem era. Mas é um gigante que ajudou o Percy e a Annabeth quando eles estavam no Tártaro. Aí eles ficam um tempão procurando. E quando eles chegam, o Damazen não tá lá. Eles ficam um tempão procurando a cabana, pra quando eles chegarem na cabana, só é um lugar que eles descansam e continuam. Então eu acho assim, que o livro vai gerando expectativa, que nem ele vai falando, Nyx é pior que Gaia, Nyx é muito ruim, pra depois eles vencerem a Nyx com o poder da amizade. E também a própria coisa que eu falei do alívio cômico, porque tá no meio da cena que a Nyx chegou, e aí ela tá lá, tipo, pronta pra atacar,
E aí ela começa a falar de panfleto pra irem visitar o Tártaro. Não cabe naquele momento, porque isso é pra fazer uma referência a quando o Percy e a Annabeth encontraram a Nyx, e aí o Percy falou pra ela melhorar a divulgação do Tártaro. Só que o Percy estava brincando, e isso cabe com o Percy, mas não cabe com a Nyx, que a gente tá sendo mostrado como... que tá sendo mostrada pra gente como uma vilã perigosa, que vai matar todo mundo e tal. E, além disso, a Nyx parece uma criança mimada, gente. Ela parece uma criança mimada que, quando não consegue o que ela quer, ela simplesmente surta. E as reviravoltas que acontecem pra eles vencerem no final não são boas, porque, tipo assim, a Nyx tem os filhos dela que estão trabalhando pra ela, e aí o Nico faz um discursinho pra Nyx e, de repente, os filhos da Nyx se voltam contra ela pra segurar ela pra eles fugirem. E isso é solução preguiçosa, porque prometem que a Nyx é fodona, assim, e depois precisa ficar criando invenção e coisas que não são muito coerentes pra conseguir destruir a ameaça que ele criou. Então isso me incomodou bastante também. Eu vi as pessoas comentando que a todo momento, assim, durante todos os 15 livros de Percy Jackson, fala que o Tártaro é um dos lugares mais perigosos da Terra. Quem vai não sobrevive. E aí, tipo assim, só que essa já é a terceira vez que alguém vai e sobrevive. Porque, spoiler, o Nico sobrevive, eu acho que é bem claro isso. Deixa de ser crível, né? Porque você promete uma coisa e não cumpre. E aí, tipo, você fica meio, tá... Eu acho que, tipo assim, claro, o enredo mais óbvio pra gente conseguir resgatar o Bob, que eu acho que é uma coisa que precisava dentro da saga, é alguém ir até o Tártaro pra buscar. Mas eu acho que não é o único enredo possível dentro da história e que poderia, tipo assim, pra falar assim, mano, o Percy e a Annabeth quase não sobreviveram. Aí, tipo, precisou de um livro de 500 páginas pro Percy e a Annabeth sobreviver. Aí, tipo assim, meio que eles ficam, sei lá, esse livro aqui tem quase 400 páginas. E eles ficam, você disse, mais da metade fora do Tártaro. Então, tipo assim, não é tão perigoso assim. Nerfa muito o perigo, né? E outra coisa, assim, que eu falei sobre as coisas bizarras demais, é que acontecem umas coisas, assim, que, tipo assim, o Will solta laser pela barriga. Gente... eu não sei, assim, tipo... não é a coisa mais bizarra que aconteceu em Percy Jackson, mas, poxa, do nada os filhos de Apolo podem soltar laser pela barriga. É ruim, assim. E aí também tem uma coisa, assim, que eu também não gostei, que, tipo assim, a Nyx tem filhos com o Nico. Porque a Nyx tem os filhos dela, que são os cacodemônios, e ela pode transformar qualquer coisa, qualquer sentimento ruim em um cacodemônio. E aí ela pega todos os demônios do Nico e transforma em cacodemônios. Então é como se fossem... e ela fica chamando eles de filhos do Nico. E aí isso me incomoda. E além disso, o Nico adota esses cacodemônios e leva eles pro acampamento meio sangue. Só que ele não quer chamar eles de demônios, então ele fica chamando eles de bolinhas de chocolate. Me diz se isso parece pra vocês algo que o Nico faria. E aí, agora falando sobre o casal principal... o Nico tá um amor. Eu acho assim, nem tudo que o Nico faz é algo que eu acho que o Nico faria, conhecendo o Nico dos livros, mas isso aqui é de uma perspectiva mais próxima dele, e ele tá tentando superar os traumas e tudo, então eu aceito essa versão do Nico, só que a versão do Will, gente, nossa, me irritei tanto, porque primeiro, a cena assim, do livro de longe que mais me incomodou... o Will também, ele rejeita muito a escuridão do Nico. Então, tipo assim, é uma coisa que incomoda, porque eles estão indo pro mundo inferior e ele fica falando como ele não quer estar no mundo inferior, como o mundo inferior é um lugar ruim. E o Nico tem um carinho pelo mundo inferior porque ele conhece lá. E ele rejeita muito essa escuridão do Nico e isso me incomoda também, porque é uma atitude que o Nico mostra que ele não gosta e o Will continua fazendo, continua tirando sarro. E eu acho assim que isso nem é honesto com o personagem do Will, porque pelo que a gente viu até agora, tanto em Provações de Apolo quanto em Sangue do Olimpo, a gente sabe que o Will não é assim, ele não se mostra ser assim. Então, tipo assim,
isso não é honesto com o personagem. E eu acho assim que se essa é realmente a pessoa que o Will é, mesmo que ele amadureça ao longo do livro, eu acho assim que eu não conseguiria, por exemplo, ficar junto com uma pessoa que pensa assim sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que fazem parte de quem eu sou. E o fato dele querer excluir essa parte do Nico me deixou muito incomodada. Ah, e outra coisa que me deixou muito irritada é porque o Will foi para o Tártaro sem uma arma. Eu juro pra vocês, ele só levou a mochilinha dele e ele ainda foi de bermuda pro Tártaro. Então, tipo assim, isso me incomodou bastante, porque tinha momentos que ele precisava lutar e ele falava, nossa, eu devia ter trazido uma arma. E eu ficava assim, e ninguém pensou nisso antes, galera? Ninguém pensou que no lugar mais perigoso da existência vocês iam precisar de uma arma? Então, tipo assim, gente, tudo bem que ele é um curandeiro, que ele não usa, mas eram só 2 pessoas na missão. Então, tipo assim, se o Nico não tivesse lá pra proteger ele com a arma dele, o Will ia pro beleléu, né? Então, tipo assim, ele podia ter levado uma adaga, uma espada, um arco e flecha, nem que ele não soubesse usar direito. Porque ele fala, assim, que ele não tem tanta habilidade com arqueria porque ele não treinou tanto. Mas, tipo assim, gente, é melhor do que nada, é melhor levar pra se prevenir. E isso me deixou irritada também, porque pra quê, gente? Pra quê? Não, e a gente tava falando que essa coisa do Will não gostar do mundo inferior e tipo assim, renegar essa parte de ser filho de Hades do Nico é totalmente incongruente com o que mostra nos outros livros. Até tipo assim, porque o Will se aproxima do Nico por não ver esse preconceito que todo mundo do acampamento tem. Os dois se aproximam principalmente por causa disso, porque o Will não liga pra isso. Tanto que na visão do Nico no Sangue do Olimpo ele fala assim, como ele se sente diferente, tipo, da forma como ele é tratado pelo Will em relação aos outros campistas. Porque a todo momento o Nico tá esperando o Will fazer alguma coisa que vai discriminar ele e o Will não faz, assim. E essa questão da escuridão, tanto que quando o Nico deixa o Octavian explodir, ele fica com medo do Will julgar ele por isso. E o Will vai lá e continua falando com eles. Não combina muito com os personagens, mas eu acho assim que se essa é a verdadeira pessoa que o Will é, eu não ia querer estar perto de uma pessoa assim. Eu não ia querer namorar uma pessoa assim. Então isso me deixou muito incomodada e eu acho que a autora, que a pessoa usa pronome neutro, colocou um problema que Elu não conseguiu resolver. Então, na minha opinião, foi mal resolvido. A outra questão é que ficou parecendo um livro de autoajuda, gente. Assim, nada contra livro de autoajuda, mas não é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Eu acho, assim, que foi muito pouco tempo usado pro desenvolvimento da batalha final. E, por causa disso, o recurso escolhido pra ser utilizado foi o poder do amor, que irrita, né? Então, tipo assim, junto a Deus Ex Machina, que é quando você coloca uma solução sem pé nem cabeça só pra você conseguir resolver o problema, com o poder do amor pra eles vencerem. Então eu não gostei dessa resolução. E você tava comentando assim que o livro é mais focado no romance, não na aventura. Até eu acho que esse não é o principal problema. O principal problema é que descaracteriza 2 personagens tão queridos pelo fandom e das pessoas que leem Percy Jackson. E ainda por cima é um relacionamento que se os dois fossem isso, eles não seriam tão queridos, eles seriam Léo e Calypso da vida. Sim. Tipo, eu fiquei meio com esse sentimento de, tipo assim, esse não é o Will que eu conheço. E por isso eu fiquei chateada com o Will que eu vi. E outra coisa que eu tava falando, que a gente teve que regravar, é que esse livro não funciona sozinho. Então, tipo assim, os livros do Rick Riordan, você pode pegar qualquer um deles pra ler e ele vai funcionar. Ele vai funcionar porque, tipo assim, o Rick Riordan te dá o contexto e o Rick Riordan também, ele cria uma aventura que tem começo, meio e fim dentro do livro. Então, por mais que tenha uma missão em Maldição do Titã que seja o contexto de uma missão maior, a missão do Maldição do Titã foi iniciada e resolvida nesse mesmo livro. Então, tipo assim, é algo assim, que por mais que as coisas tenham sido resolvidas nesse livro, eu não acho que ele é um livro que te dá o contexto, eu não acho que ele é um livro que funciona sozinho. Também não acho que ele funciona em grupo, não acho que ele funciona com os outros livros, por mim eu não considero isso canônico. Só considero isso canônico se por acaso alguma coisa que ele mencionar nisso aqui for relevante nos próximos livros. Então, assim, na minha opinião, não colou. Eu dei 2 estrelas porque eu tenho dó de dar uma estrela ainda mais pra algo que tem o nome do Rick Riordan atrelado. Então, e a Marina tava falando que a estética não combina com os outros livros. Não parece um livro. Mas, gente, presta atenção, tipo assim,
Não tem nada. Só a única coisa em comum, a única coisa que tem a ver é o logo do Percy Jackson ali, que nem o nome do Rick Riordan. E tanto que teve que colocar Nico de Ângelo aqui embaixo. O logo da Intrínseca, porque nem o nome do Rick Riordan tá parecido com um dos outros. Sim. Nem da mesma fonte. E outra coisa, tipo, vocês que viram o livro na livraria devem ter visto essa parte preta. Essa parte preta conta a aventura do Nico no Tártaro. Da primeira vez que ele foi pro Tártaro. E tipo assim, isso foi algo mais pessoal meu. Tipo assim, vocês podem ter gostado. Mas eu achei assim que não supriu minhas expectativas sobre a primeira vez que o Nico foi pro Tártaro. Porque ele não chegou a comentar isso. Só que a gente cria essa expectativa, assim, ainda mais pela forma que ele voltou, como ele tava, assim. Então, eu não gostei. E aqui eu não tenho muita justificativa, mas pro resto do livro eu dei bastante justificativa pra vocês pra não ter gostado nesse vídeo enorme. Então, é basicamente isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Esteja livre pra dar sua opinião aqui embaixo. Eu quero ver, eu tô bem curiosa pra ver o que vocês acharam do livro, porque eu não vi resenha no TikTok, já acabou não passando. Então eu tô bem curiosa, deixem aí a opinião de vocês. Se sintam livres pra discordar de mim. E é isso, gente. Um beijo, semideuses. Até a próxima, que eu espero que não seja tão longe assim.